E aí, Maria, tudo bem? Eu estou ótima! E você? E vocês aí de casa, como estão? Eu espero que estejam bem. Espero também que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar de um tema que é talvez um dos temas mais pedidos aqui no canal, né? O pessoal sempre comenta, também comenta lá no seu Instagram, que inclusive tá passando na tela aí pro pessoal seguir. E a gente tava conversando, o pessoal, né, te pede muito para falar sobre esse tema, né? Até nas consultas mesmo, né? Para quem não sabe, conta um pouquinho da sua história antes da gente entrar aqui no assunto da sua formação. A minha história? Tá, então eu tenho algumas formações, então eu fiz magistério, depois eu trabalhei em alguns outros lugares, depois eu sou formada, eu sou bióloga com especialização em análises clínicas, aí depois eu me tornei patologista clínico nessa área de análise clínica, depois eu fui trabalhar no meio ambiente, então fui entender um pouco o meio ambiente e até que eu comecei a olhar essas coisas de terapia, eu gostei, eu me apaixonei, falei, gente, isso é muito legal. E aí eu me tornei psicóloga. E aí eu fiz mais várias outras formações, eu tenho uma formação em constelação familiar, que é uma técnica alemã, eu estou cursando uma técnica francesa que chama biodecodagem, eu tenho especialização com a Brigitte, que é uma técnica, as novas constelações, então aí já é espanhola, então assim, eu fiz vários cursos internacionais e nacionais que colaboram e vêm colaborando não só com a minha vida, mas também com quem busca ajuda aqui com o trabalho que a gente desenvolve. Perfeito. Uma das coisas também que você já comentou comigo é que você é autora, né? Sim, eu fui coautora de um livro, de um curso, nós fizemos um curso, isso foi em 2010, eu participei de um curso, foi o primeiro curso que teve sobre bioterapias xamânicas e eu sempre tive muita curiosidade, como bióloga, eu sempre tive muita curiosidade sobre o meio ambiente, sobre as questões naturais e eu fui fazer esse curso para entender como é que os xamãs, os nativos se curavam, quais eram as técnicas, os meios, né, desse curso. As pessoas que ficaram até o final, que acabaram ficando 13 pessoas no final do curso, o diretor, a pessoa que estava conduzindo o curso, ele resolveu que nós íamos escrever um livro. E ali marcou tanto o início do curso, que foi esse livro, Práticas Bioxamânicas, e eu tive a oportunidade de escrever um pouquinho lá também sobre o que eu estava vivenciando naquele momento, enfim, a minha experiência com o curso. Que legal, então, pra galera que gosta também, que acompanha, né, o xamanismo, o pessoal acho que vai ficar muito contente em poder acompanhar também bastante coisa aqui no canal, né? Sim, sim, sim. Porque na verdade a gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de relacionamentos. E quem não, em qual área esses três focos da vida que você não se questionou ou que você tá com alguma questão é o que vai mover a nossa vida. Perfeito. Saúde, dinheiro, família, relacionamento. Sensacional. Voltando então para o nosso tema aqui desse vídeo hoje, né? Eu acho que é muito legal o pessoal saber um pouco mais da sua história também, né? E acho que a gente pode até fazer um outro vídeo depois detalhando mais. Porém, o pessoal te pergunta bastante até mesmo, né? Em consultas e tudo mais, Maria, por que a lei da atração não funciona para mim? É muito interessante isso. Faz pouco tempo que uma cliente minha, ela me questionou, ela falou assim, Cida, eu estou estudando tanto, eu estou lendo tanto sobre a lei da atração. Lembra? Teve até um filme, tem um documentário sobre o segredo. Ali foi o boom, né, da gente poder entrar em contato com isso. Porque dá a impressão de que se eu ficar pensando, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu vou atrair dinheiro. Eu tô falando isso no nível do pensamento, percebe? Mas se eu não entender como eu funciono, eu tenho só pensamento? Não. Então, eu sou pensamento, eu sou emoções, sentimentos e eu sou comportamento. Essa engrenagem toda é que vai fazer você manifestar, que a gente chama a lei de atração. Então, simplesmente eu ficar pensando que atrair, parece que eu vou ficar pensando naquilo e eu vou conseguir manifestar aquilo, materialmente falando, não vai. Sabe por quê? Porque eu posso até pensar assim, nossa, eu quero dinheiro, mas eu tô sentindo assim, eu tenho medo de dinheiro, as pessoas vão me roubar. Nossa, será que eu vou ser assaltado? Nossa, será que eu vou continuar nesse casamento chato que eu tô se eu tiver dinheiro? Olha a conversa, gente. Então,
eu vou estar sentindo algumas coisas aqui dentro de mim que vai estar incongruente com aquilo que eu tô contando. Então parece uma historinha de Poliana, sabe? Ah, eu sou tão feliz. Aí você vê que a vida da pessoa tá uma merda, literalmente falando. E aí ela tá contando lá que tá tudo bem. Sabe aquele? Ah, eu tô tudo bem, mas você olha, o cara tá todo danado. Então será que de fato eu tô só falando e eu falo aquilo que tá cheio nos meus pensamentos? Então eu tô dizendo o que eu quero, mas se eu estiver vibrando outra coisa, eu não tenho como manifestar aquilo, eu não tenho como meu corpo buscar aquilo. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Então, na verdade, por que ela não funciona? Esse é o segredo, que eu tenho que estar congruente com essas 3 partes que somos nós. Porque o que vai fazer manifestar é eu sustentar a lei da vibração, que ela vem antes da lei da atração. Faz sentido isso para você? Muito bom. Então, o que eu gostaria que vocês olhassem, o que vai fazer vocês vibrarem é observar. Eu quero um carro, por exemplo. Sei lá, eu quero um carro. Então, a primeira coisa que vai parar, fala, mas não, para ter um carro eu preciso ter dinheiro. Então, eu paro. Lembra lá das crenças limitantes? Se você não entendeu o que é crenças limitantes, volta no vídeo anterior lá e assiste que eu expliquei um pouquinho como elas funcionam. Então, eu quero um carro. Ok, eu não tenho esse carro, eu não tenho esse dinheiro ainda, mas como é que eu vou usar a lei da atração, vibração? E nós temos outras leis, tá? Que vai fazer com que isso se manifeste, não são só essas 2, mas eu vou começar a usar a lei do pensamento. Ok, eu quero um carro. Como é que eu faço para atrair isso? Primeiro, como seria se eu já tivesse esse carro? Qual o cheiro desse carro? O que eu vejo? O que as pessoas vão ver eu neste carro? O que eu vou ouvir? O que eu vou ouvir das pessoas falando quando eu estiver nesse carro? Como eu vou me sentir? Eu tô indo para a lei da vibração, percebe? Eu tô indo no sentido de sentir isso. Então eu tenho que, isso aqui que eu tô falando tem que estar congruente com o meu pensamento. Então eu quero carro, eu vou criar essa imagem mental. Por quê? O nosso cérebro, ele só entende a imagem, não é essa falação. Essa falação aqui é uma tentativa da gente decodificar as imagens que estão internas. Faz sentido isso? Então não adianta eu ficar só repetindo. Eu tenho que, em algum momento, parar e manter isso e sustentar um pouco isso. E eu vou fazendo isso de forma que eu vou sentindo, é como se eu fosse depois acompanhar essa energia gostosa aí que eu senti do cheirinho do carro, de como eu tô ouvindo as pessoas falar, a cor que o carro, o cheiro, o gosto, é como se eu pudesse até dar uma lambida naquele carro. Então assim, qual que é o gosto de ter esse carro? Literalmente falando. Isso vai fazer com que essa energia gostosa de sentir isso vai me colocar em situações e eventos para que eu possa de alguma forma manifestá-lo. Não é mágica, ok? Mas é estudo, treinamento, dedicação e entender como a gente funciona. Ficou claro isso para você? Perfeito, maravilha então. Vamos deixando então aquele like aqui no canal, né? Aqueles comentários saborosos aqui. Quero ver muitos comentários aqui da galera, né? Dizendo o que eles estão achando aqui dos vídeos. E tem mais algum recado? Hoje o que eu quero dizer para vocês é que eu desejo que o dia seja maravilhoso, o dia, a noite, amanhã, seja em que lugar, espaço, consciência você esteja, lembre-se, você pode mudar a sua realidade.